Há um instante único na vida que surge apenas uma vez. Um momento em que tudo parece desmoronar. Você pode achar que está enlouquecendo, que algo terrível aconteceu. Mas Carl Jung desvendou uma verdade surpreendente. Isso não é uma queda, é o ponto de virada mais crucial da sua existência. Ele chamou esse momento de necrose, a travessia noturna do mar, a morte do eu antigo. E se você está sentindo agora essa confusão, esse vazio, esse terror de que nada mais faz sentido, saiba, você não está acabando. Está começando. A maioria das pessoas entra em pânico ao se deparar com esse sinal. Elas fogem para o conhecido, se prendem ao passado e vivem como sombras do que poderiam ter sido. Mas hoje vamos desvendar exatamente como reconhecer esse momento, o que ele significa e por que atravessar esse fogo, em vez de fugir dele, é a única maneira de nascer para sua verdadeira essência. Jung descobriu algo assustador. O seu eu antigo precisa morrer por completo antes que o novo possa respirar. O primeiro sintoma chega de mansinho. Coisas que antes lhe davam prazer, hobbies, relacionamentos, conquistas profissionais, de repente perdem a cor, viram cinzas, parecem vazias. Não é tristeza. A tristeza tem peso, textura, um motivo. Isso é o vazio. Jung chamou de erosão da persona, a máscara social que você usou a vida toda sem perceber que não era seu rosto verdadeiro. Imagine um caso que ilustra isso com perfeição. Um paciente chegou ao consultório com sintomas que pareciam depressão clássica. Carreira bem-sucedida, posição respeitada, família amorosa, admirado por todos. Mas a descrição era arrepiante. Ele se sentia um fantasma andando pela própria vida, sentado em reuniões que antes o energizavam e agora não despertavam nada, voltando para casa e tendo que fingir entusiasmo ao ver os filhos. Olhava no espelho e não reconhecia a pessoa refletida, não porque seu rosto havia mudado, mas porque a história que contava sobre si mesmo tinha deixado de fazer sentido. As observações clínicas de Jung revelaram que aquilo não era depressão, embora se vestisse com seus trajes. Era a persona se quebrando como uma casca de ovo. A identidade que você construiu para sobreviver no mundo estava se mostrando uma construção, não uma verdade. E essa revelação dói como uma morte, porque, de certa forma, é uma morte mesmo. O você que acreditava ser está se dissolvendo. A sensação de vazio é aterrorizante, mas esse terror é, na verdade, um sinal. A sociedade moderna trata essa fase como um problema a ser resolvido. Chamam de depressão, crise de meia-idade, burnout. Oferecem remédios, terapias para voltar ao normal, conselhos sobre autocuidado e equilíbrio entre vida e trabalho. Jung discordava radicalmente dessa abordagem. Para ele, tratar esse momento como algo a ser consertado é perigoso, porque interrompe o processo necessário de desintegração. Você não pode reconstruir uma casa fingindo que os alicerces estão firmes. Não pode se tornar quem realmente é enquanto se agarra ao que fingiu ser. O trabalho clínico de Jung mostrou que as pessoas que abafam esse desconforto com medicamentos, que se forçam a voltar aos velhos padrões ou recusam o chamado da transformação, acabam em estados psicológicos muito piores anos depois. A psique não aceita ser ignorada. Se você se recusa a morrer voluntariamente para o eu antigo, ela encontrará uma maneira de forçar essa morte, geralmente por meio de crises, doenças ou colapsos completos. Isso não é teoria. É o que Jung observou repetidamente ao longo de décadas de prática. A dissolução segue um padrão que ele mapeou em centenas de casos. A primeira fase é o recolhimento das projeções. Você para de se importar com o que os outros pensam, não no sentido saudável de estabelecer limites, mas de um jeito desestabilizador, assustador. A máscara social que o protegia do julgamento simplesmente cai, deixando você nu e vulnerável. Você percebe que passou décadas atuando para uma plateia que nunca esteve realmente assistindo. Sacrificou seus desejos autênticos por uma aprovação que sempre foi condicional e, no fim das contas, vazia. Essa revelação deveria ser libertadora. Mas, em vez disso, parece que você está no meio de uma sala lotada, completamente exposto. De repente, enxerga quanto da sua personalidade foi construída para agradar pais, chefes, colegas, para atender expectativas que nunca foram realmente suas. E, sem esses pontos de referência externos, você não sabe mais quem é. O chão some debaixo dos seus pés. Cada conversa vira uma performance em que você esqueceu o roteiro. Cada interação social exige uma energia que você não tem mais, porque não sabe mais qual versão de si mesmo deveria apresentar. A segunda fase chega como uma emboscada. Quando o eu antigo se quebra, emoções e memórias reprimidas invadem tudo. Jung chamou isso de retorno da sombra. Todas as partes de si que você negou, rejeitou,
Enterrou no inconsciente porque não combinavam com a história que precisava contar sobre quem era. A raiva que nunca pôde expressar. Os desejos que aprendeu a ter vergonha. O luto que nunca teve permissão para sentir. As ambições que sacrificou pelos outros. O egoísmo que fingiu não existir. A crueldade que jurou nunca ter. Tudo volta com uma força devastadora. Você pode se pegar chorando sem motivo, explodindo de raiva com pessoas que não merecem, desejando coisas que contradizem tudo em que acreditava. Sonhos tão vívidos e perturbadores que tem medo de dormir. Memórias da infância que achava ter superado, mas que claramente nunca processou. Isso não é perder o controle. É encontrar a si mesmo pela primeira vez, o eu real, que é sempre mais complexo, mais contraditório, mais selvagem do que a persona jamais permitiu. A terceira fase é a mais assustadora. Jung a chamou de perda de sentido, o espaço liminar. Você está entre dois mundos, o antigo morreu, o novo ainda não nasceu. Existe um vazio psicológico onde nada tem significado. Não pode voltar a ser quem era, porque enxergou além dessa identidade. Não pode avançar, porque não sabe quem está se tornando. O tempo parece estranho. Os dias se confundem. Você cumpre obrigações, mas se sente desconectado de tudo. As pessoas perguntam se está bem, e você não sabe responder, porque não faz ideia do que estar bem significa agora. Não é depressão, embora os outros possam chamar assim. Não é ansiedade, embora a incerteza preencha cada instante. Você está no meio. Está na escuridão entre a morte e o renascimento. É o que os místicos chamavam de noite escura da alma, o que Jung denominou nigredo, o escurecimento. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Mas é também onde a verdadeira transformação começa. Algo que, em muitos momentos, foi até mesmo brilhante, para dar espaço a algo que ainda não existe. E é justamente essa ausência de forma que mais assusta. Porque o vazio não é um erro, é o único lugar onde a verdadeira criação pode acontecer. O ego resiste porque foi treinado para sobreviver, não para evoluir. Ele prefere a segurança de uma prisão conhecida à incerteza de um território inexplorado. Mas a vida não é feita para ser vivida em segurança. Ela é feita para ser vivida em expansão. E expansão exige desintegração. Exige que você se desfaça do que já não serve para que o novo possa emergir, não como uma versão aprimorada do antigo, mas como algo inteiramente distinto. Nesse ponto, a mente racional se agarra a explicações. Ela quer saber por que isso está acontecendo, como vai terminar, quando as coisas vão melhorar. Mas a transformação não segue a lógica do relógio. Ela segue a lógica do fogo. Consome o que é inflamável para que o que é indestrutível possa permanecer. E o que é indestrutível em você não é a sua história, não é o seu nome, não é o seu papel social. É a essência que observa tudo isso se desmanchar sem ser destruída. As sincronicidades que antes pareciam sinais de loucura agora revelam seu propósito. Elas não estão ali para guiá-lo, mas para mostrar que você nunca esteve sozinho. Que o universo conspira a seu favor, mesmo quando parece caótico. Que cada coincidência é um lembrete de que você faz parte de algo maior, algo que não pode ser explicado, apenas vivenciado. Mas para vivenciá-lo, você precisa parar de buscar respostas e começar a confiar no processo, mesmo quando ele dói. A desilusão não é um fracasso. É um despertar. Quando você vê que o trabalho que odiava era apenas um disfarce para evitar o que realmente queria fazer, não é uma derrota, é uma libertação. Quando percebe que o amor que acreditava ser eterno era, na verdade, uma troca de carências, não é uma traição, é um convite para amar de verdade. Quando entende que as crenças que defendia com unhas e dentes eram apenas ecos de vozes alheias, não é uma crise, é a chance de pensar por si mesmo. O problema não é o colapso. O problema é a resistência ao colapso. Porque o colapso é o que precede a reconstrução. E a reconstrução não acontece no mesmo nível da destruição. Ela acontece num plano superior. Você não vai sair dessa fase como a mesma pessoa que entrou. Você vai sair como alguém que aprendeu a viver sem máscaras, sem justificativas, sem a necessidade de agradar. Alguém que entendeu que a vida não é sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas. E as perguntas certas não são como faço para voltar a ser feliz, ou o que eu fiz de errado. As perguntas certas são, o que está tentando nascer em mim? Do que eu preciso abrir mão para que isso aconteça? Estou disposto a pagar o preço da minha própria liberdade. Porque há um preço. Sempre há. E ele é pago em moeda de conforto, de certeza, de identidade.
Mas o que você ganha em troca é algo que nenhum dinheiro, nenhum status, nenhuma aprovação externa pode comprar.